Agora deu certo, né? Paz do Senhor, professor Cleube. Paz do Paz Senhor do a todos. Senhor, meus queridos. Nessa aula é proibido falar paz do Senhor. Eirento Quírio. É Irento Quírio. Eirento Quírio. É Irento Quírio. Ento Quírio. Aprendi só de ver o professor falando. Não sei o que significa, não. É Irento Quírio, a paz do Senhor. Ah, Eirento Quírio. Isso. A paz do Senhor, professor. É Irento Ó. Quírio. Irento Quírio, professor. Não é Irene, não. É Irene. Mas é o seguinte, o nome, o substantivo próprio, Irene, em português, significa paz, porque ele vem do grego, é Irene. Mas chega lá, professor, devagarinho. Vânia, graça e paz. Senhor, professor, tudo bem? Dá notícia boa pra gente, irmã. Bem? Dá notícia. Meu marido continua na UTI. Infelizmente, o estado ainda é grave. Mas vamos continuar em oração. Você tem que ficar avisando a gente para a gente intensificar e passar o nome dele para outros grupos para a gente estar orando. Ele está assim, já diminuindo a sedação para estubar, mas ele está com um processo infeccioso muito grande. Ó, para que você saiba, um professor amigo meu, Vitor Raul, ele ficou 2 meses e meio entubado. E pela honra e glória do Senhor, ele recebeu alta já tem umas 2 semanas e está na casa dele se recuperando. Eu creio que para Deus tudo é possível. Amém. A gente migrou para o Zoom de novo, porque o Google Meet agora também está limitando o tempo. E para gravar o Google Meet, a gente precisa de um programa auxiliar. E eu mandei reformatar esse computador que eu dou aula, e o cara, não sei o que ele fez com o meu ABS Studio, que ele só grava 20 minutos agora, não grava mais. No máximo, quando ele grava, é 29 minutos. Aí eu migrei para o Zoom de novo, eu já dei aula pelo Zoom, nas outras disciplinas na FACEP, funcionou bem. Gravou, que eu já até subi as aulas, então eu vou gravar essa aula de hoje, vou subir essa aula, e vou fazer 2 aulas especiais aqui, sem a presença de vocês, com o conteúdo que vocês já estudaram, para eu colocar lá na plataforma, para vocês não serem prejudicados. Porque no Google Meet só gravou 20 e poucos minutos. Não conseguiu gravar o conteúdo todo. Importante mesmo, professor, porque a gente ainda mais essas aulas é uma aula que tem que revisar, né? Então, Você quer que eu coloque de cá, professor? uai, Cláudio, eu vou tentar por aqui. Se der zebra, apareceu o slide? Apareceu. Eu tinha até feito a formatação nele, colocado. Não, então. Professor, Então vou deixar você Mas fazer. tá bom. Vou deixar você fazer, então. Mas tá bom, vamos lá. Não, vou deixar você fazer. Você trabalhou no negócio. Eu não posso fazer isso contigo. Não, mas ele não vai me permitir, não. Ó, Tenta aí. Se não der certo, eu faço aqui.
Pode fazer, porque aqui não permite, não. Permitiu, não? O host desabilitado, se participando, não sei do que, lá vai dar quanto aqui. Interessante. Normalmente o Zoom permite, essa agora não quer permitir. Vamos procurar saber direitinho o que que é, para a gente resolver, para você continuar exercendo sua função de secretário mor. Slide na tela, todo mundo vendo? Batata. Positivo, professor. Gramática, tá todo mundo lendo isso aí? Sim. Ok. Bom, eu tô, né? Vamos lá, vamos orar. Roselito, ore por nós para iniciarmos nossa aula. Amém. Glória a Deus. Amado, querido Deus, Pai, nós te colocamos, Pai, na tua presença, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar, meu Deus, de todo mal, Pai. De toda a peste maligna, meu Deus, que está acontecendo neste mundo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com a tua potente mão poderosa, meu Deus, nos proteger e nos guardar, Pai. Pai, nós pedimos, Pai, pelo Senhor, Pai, pela vida do irmão, Pai, do esposo da nossa amiga, Pai, que está, Pai, hospitalizado, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, meu Deus, e só o Senhor tem o direito, Pai. Só o Senhor tem o poder, Pai, de curar. Amém. Pai, nós te pedimos, oh, Pai, num clamor só, Pai. Todos nós, né, que congregamos, Pai, na tua comunidade, Pai, na tua igreja, na tua casa, Pai, o teu poder de cura, meu Deus, que venha, Pai, remover a enfermidade desse Senhor, Pai. Em Que ele nome possa de Jesus. restaurar, meu Deus, a saúde dele, meu Deus. E que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando neste momento, Pai, o nosso professor, Pai. Dá sabedoria para ele, Pai. Dá sabedoria, Pai, para ele continuar, Pai, da forma que ele é, meu Deus. Prestativo, Pai. Objetivo, meu Deus, com os teus ensinamentos, Pai, querido Santo. E que nós possamos, ó Pai, absorver, Pai, cada matéria, Pai, que ele vem nos ensinar, Pai, que nós possamos, Senhor, aprender, Pai, poderosamente, Pai, esses ensinamentos, Pai. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, olha só. Existem dois dignitários em cada língua, o substantivo e o verbo. As outras palavras podem ser consideradas como auxiliares destes dois. Isso quem fala é o Francisco Leonardo, que tem o livrinho A Pequena Gramática do Grego Neotestamentário. O substantivo aponta para uma substância. Um verbo, indicação. A gente sabe que o verbo indicação, estado, fenômeno, né? Então, o substantivo aí está escrito litos. Litos, observe aí. Litos. É um lambda, um iota, um teta, um ômicron e um sigma. Então, litos no grego é pedra. E nós temos a outra palavra aí, antropos. Antropos. Temos um alfa, um ni, um teta, um rho, um ômicron, um pi, outro ômicron e um sigma. A palavra antropos em grego é homem. Por isso que vocês estudam uma disciplina chamada antropologia, né? O estudo do homem. Nós temos aí o verbo lio, um lambda, um y e um ômega. Significa solto, eu solto, do verbo soltar. E temos o verbo lego, que é um lambda, um epsilon, um gama e um ômega. O verbo lego é o verbo falar, aí está na primeira pessoa do singular. Eu falo. Então, na formação de frases, usamos verbos e substantivos. Nas frases, a relação entre os dois pode ser bem diferente. Compare. Um homem fala e ele bate no homem. Na primeira frase, o substantivo homem é o sujeito da frase, fazendo a ação indicada pelo verbo falar. Na segunda, o mesmo substantivo é o objeto, sofrendo a ação indicada pelo verbo bate. Substantivos podem servir, então, como sujeito e objeto.
Portanto, como distinguir esses dois usos? Ou seja, como detectar essas funções dentro de uma frase? A gente vai perceber que é diferente no português. No português, é a posição da palavra, se ela está antes do verbo ou depois do verbo, que vai determinar. Agora, no grego, não. A gente vai perceber isso aí. Mudou o slide? Sim. Maravilha, hoje está funcionando. Sim, professor. Hoje está funcionando plenamente. Ó, no português, usamos a posição das palavras na frase para diferenciá-las. O sujeito vem antes do verbo. O homem fala. O objeto aparece depois do verbo. Fala uma palavra. No português, ordem indica função. Afinal, não é normal afirmar o homem mordeu o cachorro, né? Não é normal, mas tem doido para tudo, né? Contudo, no grego, não é utilizada a ordem das palavras para este fim. Ele lança mão de uma outra possibilidade para indicar a função das palavras na frase. É que ele modifica um pouco a forma da última sílaba do substantivo. Como nós, ali faltou um acento, como nós estamos acostumados a modificar a forma do verbo na conjugação. A modificação da forma dos substantivos chama-se declinação. Então, a partir de agora, nesse estudo do substantivo, a gente vai estudar a declinação primeiro dos substantivos, para a gente perceber que é pela declinação que se determina a função da palavra dentro de uma frase. Então, nós vamos começar pela declinação mais simples, a que é menos complicada, que é a chamada segunda declinação. E nós vamos estudar, primeiro, o sujeito da frase e o objeto. Então, agora você vai descobrir o que o grego usa para fazer da mesma palavra, num caso, sujeito e noutro, objeto. No grego, a função das palavras na frase é indicada por sua terminação. Essa terminação é chamada de flexão nominal. É como quando você estudou os verbos, as desinências, né? Então, a parte final da palavra é que vai determinar a função da palavra dentro de uma frase. O sujeito é indicado pela terminação ômicron sigma. Presta atenção nisso aí. Então, todas as vezes, nessa segunda declinação do masculino, quando uma palavra terminar com os, ômicron, sigma, eu citei dois exemplos aí, logos e theos. Essas duas palavras terminadas desse jeito, se aparecerem dentro de uma frase, automaticamente elas já são sujeito da frase, independente se ela aparecer antes ou depois do verbo. Porque é pela terminação que é determinada a sua função. O objeto é indicado pela terminação on. Exemplo, logon, theon. Olha só, é a mesma palavra. Só que a flexão nominal que foi feita no final, na terminação da palavra, é que está indicando se ela é sujeito ou se ela é objeto. Essas terminações aí são chamadas de terminações funcionais, porque a terminação determina a função. Está ficando claro? Vocês estão entendendo isso aí? Pode abrir o microfone e falar comigo, por favor. Eu estou entendendo por enquanto, professor. Ok. Então, para a gente dar sequência, não vai ser a posição da palavra na frase que vai determinar a função dela no grego. É diferente do português. Deixa eu admitir a Silvânia aqui. No grego, a função da palavra é determinada pela terminação funcional.
Então, olha só. Logos, a palavra logos, que é a palavra grega para palavra, quando ela é terminada assim, com os, é sempre o sujeito e nunca o objeto. Se fosse o objeto, seria terminada com on, seria logon. Então, logos, essa terminação ômicron sigma vai determinar que a palavra sempre é o sujeito da frase e nunca o objeto. O objeto é determinado pela terminação on. Logon é sempre o objeto direto e nunca o sujeito. Se fosse o sujeito, seria logos. Então, vamos entender isso aí. No grego, existem casos que vão determinar isso aí. O caso que define o sujeito é chamado de nominativo, ou seja, dá nome às coisas. Por isso que é o sujeito. Termina em os. Nós vamos usar o N maiúsculo para identificá-lo no acróstico que será usado para memorizarmos todos os casos. Assim que a gente aprender isso aqui, a gente vai usar os acrósticos de cada caso para a gente aprender a fazer essas declinações na flexão funcional de cada uma delas. O caso que define o objeto direto dentro da frase é chamado de acusativo. Termina em on. E nós vamos usar o A maiúsculo para identificá-lo no acróstico. Então, até agora, a gente viu o nominativo. O nominativo indica o sujeito da frase. Então, logos está, no caso, nominativo. E é o sujeito da frase. E aprendemos agora o caso chamado acusativo. A terminação, no caso acusativo, é on, por isso que é logon, e é o objeto direto dentro de uma frase. Nós vamos aprender dois outros casos agora. Um é chamado de dativo. O dativo é o objeto indireto da frase e ele é indicado no grego também pela sua terminação. O dativo termina em ômega, com iota subscrito. Perceba que debaixo do ômega aí tem um iotinha lá. Só que esse iota ele não é pronunciado. Ok? Então, um exemplo. Olha só, a palavra logos no nominativo, logon no acusativo, agora no dativo é logô. Tá vendo a terminação? A raiz continua log, o radical continua log. E o acréscimo da terminação funcional ômega com iota subscrito determina, então, o objeto indireto. Dois exemplos, logô e teor. Ele é sempre o objeto indireto dentro de uma frase. E nós temos o outro caso, que vamos usar a partir de agora, esses casos específicos, que é o genitivo. Genitivo, você lembra da palavra genitor. Genitivo é caracterizado pela terminação U. Se lembra que ômicron com Y, a pronúncia é de U, não é OU. Não é OU, a pronúncia é U. Então, o genitivo é caracterizado pela terminação U. Ele indica posse, possessão, mas não é possessão demoníaca não, viu? É que alguém possui alguma coisa. Exemplo, olha o jeito que a palavra logos agora está com a terminação aí. Não é logos, não é logon, não é logô, é logu. E a palavra teos agora está com a terminação funcional do genitivo, é teu. Então, quando vai se traduzir o genitivo, deve colocar junto da palavra as preposições ou da, de, do, porque indica posse. Então, por exemplo, logu, automaticamente já deve ser subentendido da palavra. Teu deve ser entendido de Deus, e assim sucessivamente, porque indica que o substantivo possui alguma coisa, que ele retém alguma coisa. Então, o genitivo será representado por G maiúsculo, no acróstico que usaremos para memorizar os casos, e o dativo será representado pelo D
maiúsculo no acróstico, que será usado para memorizar todos os casos. Quando a gente colocar agora todos eles juntos, vai ficar mais fácil de você entender. Ó, antigamente, na língua antiga dos gregos, existiam 8 casos. Dos 8 casos, 3 casos perderam força e acabaram se misturando aí com o genitivo e o dativo. Mas hoje é comum, entre a maioria dos gramáticos, trabalhar 5 casos. Nós estamos aprendendo aqui 4, e logo vamos aprender o 5º caso. Mas aqui os 4 que a gente mais vai usar. Os 4 principais casos no grego são os que já vimos até agora: o nominativo, o genitivo, o dativo e o acusativo. Nós vamos usar nessa sequência, ok? Genitivo, ou nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Vai ser nessa sequência. Então, o nosso acróstico vai ser NGDA. O nominativo sempre é o sujeito da frase, termina em os. O genitivo indica posse e termina em u. O dativo é o objeto indireto e termina em o. O acusativo é o objeto direto e termina em on. Então, o nominativo termina em os, o genitivo termina em u, o dativo termina em o e o acusativo termina em on. Estão aí agora os 4 casos, as terminações e as funções de cada um deles dentro de uma frase. O nominativo vai ser representado a partir dos próximos estudos com a letra N apenas. A terminação dele sempre nessa segunda declinação vai ser ômicron sigma, os. A função, sujeito. O genitivo indica posse, vai ser representado pela letra G e a terminação é U, ômicron Y. O dativo vai ser representado pela letra D maiúscula, a terminação é O, ômega com iota subscrito, e é o objeto indireto da frase. E o acusativo, sempre terminado em on na segunda declinação, é o objeto direto. Então, perceba aí que nessa sequência NGDA, o objeto indireto aparece primeiro do que o objeto direto. É uma questão didática. Então, ó, existem ainda outras formas no segundo e terceiro caso, ou seja, no genitivo e no dativo, que é o oblativo, locativo e instrumental. Mas as suas formas não são diferentes dessa que estamos vendo. Então, não há necessidade da gente estudar esses 3, tendo em vista que até na língua moderna eles perderam a força. Então, os 4 principais casos que vamos estudar são nominativo, genitivo, dativo e acusativo. O 5º caso que vamos estudar é o vocativo. O vocativo, ele quer dizer que a palavra está exclamando, é uma exclamação. Mas ele é muito simples, então a gente vai se deter primeiro nos 4 e depois a gente vai estudar o vocativo para vocês perceberem que ele é muito simples. Ele aparecendo, você já consegue detectar ele automaticamente. Então, o N aí é de nominativo. A palavra no nominativo é logos. Eu coloquei entre parênteses o artigo aí, porque ele fica só subentendido. Porque a gente, quando for estudar o artigo, a gente vai perceber isso. Então, logos, palavra, a palavra, com essa terminação aí, é sempre o sujeito da frase. Sempre. Ela pode aparecer lá no finalzinho da frase, que ela é o sujeito. Ela pode aparecer no início da frase, que ela é o sujeito. Ela pode aparecer no meio da frase, que ela é o sujeito. Porque não é a posição da palavra, não é porque ela está antes ou depois do verbo que vai indicar a função dela, mas é o jeito que ela termina. Então, logos terminado dessa forma é o sujeito da frase. O G aí, que é o caso genitivo, logu, da palavra. Automaticamente, você tem que entender que é da palavra porque indica posse.
É o caso que indica possessão, que indica posse. O dativo, representado pela letra D, a palavra logo. Ômega com iota subscrito. Por que está o acraseado lá, entre parênteses? Para indicar que é um objeto indireto. É um objeto indireto. A palavra. E temos o A, que indica o caso chamado acusativo, e a terminação de logos agora é on, então é logon. Este aí é o objeto direto dentro de uma frase. A gente vai começar logo a trabalhar com algumas palavras dentro de frases para a gente assimilar isso aí de maneira total. Mas vamos prestando atenção. Se aparecer logos, é o sujeito da frase. Se aparecer logo, indica posse, possessão. Então, aí seria da palavra. Se aparecer logo, é o objeto indireto. Por isso está em lá o acraseado. E se aparecer logon, é o objeto direto dentro de uma frase. Nós temos aqui agora o substantivo masculino no plural. É necessário a gente aprender isso desde o início para a gente saber diferenciar. Porque o plural também é designado por desinências, terminações. Então, as terminações na segunda declinação do singular é de uma forma e no plural é de outra forma. Por isso que eu disse para vocês que é necessário agora, a partir das aulas que vocês estão tendo, estudar o grego pelo menos uns 15 minutos todos os dias, para você ir assimilando essas coisas. Então, olha só, os mesmos casos, só que agora é plural. Nominativo, a terminação do plural no nominativo é oi. Lembra que no singular é os? Então, nem sempre o sigma no grego vai ser a desinência do plural. Então, oi aí é plural. A palavra logoi seria palavras. É o sujeito da frase se terminar com oi. O genitivo agora no plural termina com ômega e mi, é on. 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 Indica a posse. O dativo, que é o objeto indireto, no plural é os, então é logos, theos. Indica o objeto indireto. E o acusativo é os. Então a palavra logos é o objeto direto dentro de uma frase. Então a gente vai começar a fazer exercícios para a gente assimilar isso aí. Tá aí o plural agora, logoi, as palavras. Logon, das palavras. Logos, as palavras, objeto indireto. E logos, as palavras, objeto direto. Está mostrando aqui que a nossa reunião termina em 10 minutos. Então, olha só. Logoi, as palavras. Logon, das palavras. Logos, as palavras. E logos, as palavras. Vamos ver tudo junto. Singular, logos. Plural, logoi. Genitivo singular, logo. Plural, logon. Dativo singular, logo. Dativo plural, logos. Acusativo singular, logon. Acusativo plural, logos. Vamos repetir? Repita aí você, não precisa de abrir o microfone, não. Eu vou falando, você vai repetindo aí na sua casa. Nominativo singular, logos. Nominativo plural, logoi. Nominativo singular, logos. Nominativo plural, logoi.
Agora o genitivo, que indica posse. Genitivo singular, logo. Genitivo plural, logon. Genitivo indica posse. Então, aqui, ó, no singular é da palavra. No plural, das palavras. Dativo singular, logo. Dativo plural, logóis. Acusativo singular, logon. Acusativo plural, logos. Lembrando que no nominativo é o sujeito, no genitivo indica posse, no dativo objeto indireto e no acusativo objeto direto. Tranquilo? Um vocabulário, e esse vocabulário, todos os substantivos desse vocabulário vão seguir o paradigma de logos. Então, todos esses aí são masculinos da segunda declinação, esses que estão aí no quadro. Nós temos na primeira coluna, vertical, a palavra ramártolos. Ramártolos. Por que ramártolos? Porque em cima do primeiro alfa lá tem uma aspiração grave. Se lembra que a gente viu que a aspiração ela dá um som de H do inglês para a palavra? Então lá é ramártolos. Por isso que temos a palavra ramartologia, que é a doutrina, o estudo do pecado, né? A doutrina sobre o pecado. A segunda palavra não é uma aspiração agora grave, essa aí é branda, porque ela é virada para a esquerda. A palavra é amnos. Amnos. Cordeiro. A outra palavra também tem aspiração, mas também não é grave. A palavra artos, que é pão. Artos, pão. A quarta palavra é a palavra didáscalos. Didáscalos, mestre, né, da didascália. Didáscalos, mestre. A quinta palavra é episcopos. Episcopos, que significa bispo, supervisor, da palavra episcopal, né? Essa outra palavra, a sexta aí na coluna vertical, é a palavra zelos. Zelos, que é zelo. A palavra zelote, né? Vem de zelo. Nós temos agora a palavra thanatos. Thanatos, morte. A outra palavra é tronos. Tronos, trono. A outra palavra é kairos. Kairos, tempo, época. Lembra-se da nossa... Já falei para vocês sobre kairos e cronos, né? Agora vocês vão ver direitinho no grego se há diferença entre kairos e cronos. A outra palavra aí é karpos. Karpos é o fruto, né? Lá o fruto do espírito, karpos, topneuma. Nós temos aí agora a palavra laos. Laos, que é povo. Laos. E a última palavra da primeira coluna é naos. Naos, que é santuário. Na outra coluna vertical, nós temos a palavra oikos. Oikos, que é casa. Nós temos na coluna vertical, na segunda palavra agora, a palavra Uranos. Uranos, de Urânio, né? Céu. Uranos. A terceira palavra é oftalmos. Oftalmos, por isso que existe a palavra oftalmologia, o estudo dos olhos, né? Oftalmos, olho. A outra palavra aí é óculos. Óculos, mas não é óculos mesmo, viu? É só a pronúncia que é óculos, a palavra é multidão. Nós temos agora paráclitos. Paráclitos. Advogado é o paráclito, né? Aquele que está ao lado, o consolador, o paráclito, é um dos títulos do Espírito Santo. A outra palavra é stauros.
Stauros. Esta palavra aí é Stauros, é a palavra cruz. Nós temos esta palavra agora, que é Stefanos. Stefanos, coroa. Se você conhece algum irmão chamado Estevão, ou alguma irmã chamada Stephanie, o significado do nome deles é coroa. Então, Stefanos é coroa. Nós temos a palavra tiflos, que é cego. E essa palavra, essa aqui é uma palavra que nós precisamos aprender a pronunciar, porque ali o som do Y é o U do alemão. Como que se pronuncia o sobrenome daquela modelo brasileira lá? Gisele, o quê? Bündchen, é? Bündchen. Gisele Bündchen, né? Você já viu que o nome dela, o do Bündchen, é escrito com U, né? Então, esse Yzinho aqui, ele tem o som do I, do U alemão, né? Então, a pronúncia dessa palavra vai ficar um pouco complicada. Tem pessoas que pronunciam com som de U, fica ruios. Por que ru, né? Porque ele tem uma aspiração grave em cima do iota. Quando aparece o ditongo, a aspiração é em cima da semivogal ou da segunda vogal. Então, essa palavra aqui, a pronúncia dela seria mais ou menos assim, ó. Tem que fazer biquinho, igual no francês, né? Rios, rios. Você começa a pronunciar com som de U e já vai para o I, pronuncia o I de novo e vai para o os. Rios, rios, rios. Seria mais ou menos assim. Mas não precisa preocupar com pronúncia, não, que o nosso foco é aprender a ler, né? Mas só para você saber. E essa segunda aqui, ó, é a palavra himnos. Himnos. Por isso que é hino, né? Por isso que ela é transliterada aí, dessa forma, himnos. Essa aqui é a palavra philos, que é amigo. Por isso que existe a palavra filosofia, que é amigo da sabedoria. Ó. Interessante, né? Por isso que quando você conhecer alguma Sofia, o nome dela significa sabedoria. Não sei se vai ser sábia, né? Mas pelo menos o nome significa sabedoria. Nós temos essa palavra aqui que é phobos, que é temor, respeito, fobia, né? Por isso que tem a palavra fobia, porque vem do grego phobos. E temos aqui a palavra cronos, ó. Cronos. Cronos é tempo, ó. Volta na primeira coluna, segue a setinha lá, ó. Kairos. Professor, repete essa última de novo, professor. Como que é? Cronos. Cromos. Cronos, de cronologia, de Cronos. cronômetro. Vai se ler Professor, Ah, leia da esquerda para a direita ou da direita para a não, esquerda? não. Normal.